Então vamos lá. A gente tem aqui nessa tela uma matéria que é uma matéria do dia 6 de maio de 2021. Então, a matéria de maio aí, uns 4 meses atrás, né? Vamos lá. A senadora Soraya assumiu a vice-liderança do governo federal no Congresso. A parlamentar vai assumir um papel estratégico para o Palácio do Planalto, na aprovação de matérias importantes que foram promessas de campanha. As pautas que nos elegeram, o presidente Bolsonaro e eu, são as mesmas e sempre me mantive fiel a elas, pois são demandas da população brasileira. Muitas vezes recebemos algumas críticas porque as pessoas não sabem tudo o que se passa nos bastidores do poder. Então acabam acreditando em falácias disseminadas com o intuito de enfraquecer os adversários políticos. Mas basta pesquisar sobre a minha atuação e as minhas votações, que sempre foram coerentes com as bandeiras que nos elegeram. Jamais desviaria do meu compromisso com as pessoas que confiaram seus votos a mim. Então tá, não precisa mais. Vamos aqui, eu quero que você entenda o seguinte. Desde o início do governo Bolsonaro, o presidente escolheu 2 pessoas para fazer a ligação entre o Palácio do Planalto e o Congresso. Então a gente sabe, né? São 2 poderes diferentes. Você tem o poder executivo e o poder legislativo. Bolsonaro, desde o início, ele colocou a Zambelli como a porta-voz do Palácio do Planalto na Câmara dos Deputados, porque a Zambelli é deputada. E desde o início colocou a Soraya Tronic como porta-voz do Bolsonaro, ali a pessoa que faz o link entre o Palácio do Planalto e o Senado. Vocês sabem que o presidente da República ele não pode ficar indo no Senado nem na Câmara, porque seria uma intromissão de poderes, né? Você ter o presidente indo em gabinete de deputado, em gabinete de senador, pegaria muito mal. Então, a República acaba afastando isso. E para que o governo tenha um diálogo, ele acaba elegendo um líder, um nome. E a Soraya é o nome escolhido pelo Bolsonaro para ser o link do Palácio do Planalto ali no Senado. Então, eu quero que você escute mais uma vez, a gente vai escutar, eu vou pausando e vou comentando. Eu quero que você escute mais uma vez o que a porta-voz do Palácio do Planalto foi dizer ontem para o Otávio Facuri. Otávio Facuri, que como ele mesmo disse, ajudou, foi um dos caras que mais ajudou a direita desde a campanha lá em 2018 até hoje, tanto que acabou de ter no Brasil o CEPAC, né? E o Otávio, pelo que ele disse, ele mesmo foi lá e deu 200 mil reais para custear o CEPAC Brasil, que aconteceu aí mês passado. Antes de ontem, foi a vez do Luciano Hang, o Louro José. Todo o governo Bolsonaro estava lá na CPI, na CPI da pandemia. A CPI acontece numa sala que é justamente a primeira sala quando você entra no Senado, pela porta dos fundos. Quando você entra, à esquerda vai ter uma salinha ali, que é ali que acontece a CPI da pandemia. E todo o governo estava lá, porque é do lado, né? É praticamente na Praça dos Três Poderes, né? O prédio, né? Porque não é no prédio do Senado, é no anexo ao lado. Mas, enfim, todo o governo estava presente quando o Louro José falou, né? Mas quando chegou ontem, que foi a vez do Otávio Facuri, não foi ninguém. Absolutamente ninguém. O Flávio Bolsonaro estava viajando, inaugurando obra, senador inaugurando obra pelo Brasil. Ninguém, todo mundo arrumou uma coisa para fazer e ninguém foi lá para defender o Facuri. Mas uma pessoa do governo falou, que é a Soraya Tronic, a porta-voz do Bolsonaro no Senado. E agora eu quero que você escute novamente, a gente vai escutar junto e eu vou comentando. Eu quero que você escute o que a porta-voz do presidente da República pensa sobre a direita e sobre o Facuri. Vamos lá. O senhor quer aparecer? Traga algo que construa e não que destrua. Aí sim, faça algo que seja digno de elogio. Elogio. Traga uma solução para os nossos problemas. Assim, eu fico extremamente chateada. Já vou terminar, senador Jean Paul, já vou perceber que sequer a bandeira anticorrupção é levantada. Então, aqui, eu falo isso aqui
desde abril de 2020, né? E há muita dificuldade, não é dificuldade de entender porque é algo simples, é dificuldade de acreditar, as pessoas não querem acreditar, porque criaram existe um personagem chamado Jair Bolsonaro, que existe na mente das pessoas, no mundo real ele não existe, ele existe na mente das pessoas. O Bolsonaro, o personagem, ele é um cara de extrema direita, super conservador, é um cara que é contra kit gay, contra a ideologia de esquerda, ele é um cara contra o sistema. Então, esse é o personagem. Mas o Bolsonaro real, e que ele faz o maior esforço possível, ele não é falso. Ele faz o maior esforço possível para poder fazer com que as pessoas entendam. Mas as pessoas não entendem. Como, por exemplo, quando ele chega ao vivo e fala: eu sou do Centrão, eu sou o Centrão, eu sempre fui Centrão. Aí as pessoas ouvem e falam assim: não, Bolsonaro, não é não, Bolsonaro. Porra, entende. Você não é do Centrão, você é contra o Centrão. Aí o Bolsonaro: não, porra, eu sou do Centrão, caralho. Não, não é, não é. Então aqui, a Soraya está dizendo claramente, isso aqui quem tá falando não é ela, bicho. Quem é Soraya Tronic, velho? Quem é essa mulher, bicho? Você acha que essa mulher saiu lá do gabinete dela, escreveu um discurso, aí saiu lá do gabinete dela, agora eu vou botar a direita no chão, agora eu vou falar umas verdades, me solta que eu vou falar umas verdades. Você acha isso? A mulher é líder do governo no Senado. Gente, quem é porta-voz, líder, representa, não fala o que quer. O cara só fala o que o Palácio do Planalto quer que seja dito. Isso aqui é um discurso direto do Palácio do Planalto para o Facuri e para toda a direita. O que ela está dizendo? Quer aparecer? Faz alguma coisa boa. Para de fazer merda. Para de fazer merda. Daniel Silveira, quer aparecer? Para de fazer merda. Roberto Jefferson quer aparecer? Sara Winter quer aparecer? Oswaldo Eustáquio quer aparecer? O jornalista lá do Nordeste quer aparecer? Zé Truvão quer aparecer? Para de botar uma melancia na cabeça, faz uma coisa boa, faz uma coisa que preste. É isso que o Bolsonaro está dizendo. É muito claro isso daqui. É muito claro, tá? Agora, um ponto que o Bolsonaro está dizendo, porque quando eu vejo esse vídeo, eu não vou ficar vendo esse vídeo, eu me nego a acreditar naquilo que os meus olhos estão me mostrando. Não é a Soraya Tronic que está falando isso, é o Bolsonaro. Então, uma coisa que o Bolsonaro está dizendo, ele tem razão. O Bolsonaro tem razão quando ele diz isso aqui. Vamos passar de novo. Vou voltar aqui. Ele tem razão nisso aqui, ó. Fico extremamente chateada. Já vou terminar, senador Jean Paul, já vou perceber que sequer a bandeira anticorrupção é levantada. A gente... É verdade. É verdade. Nisso aqui o Bolsonaro tá certo. Ele tá certo. Ele tem razão nisso aqui. Cadê a bandeira anticorrupção? Você sabe, o discurso da Soraya Tronic teve mais de 10 minutos. Eu cortei 2 minutos aqui só, para não torturar vocês demais. Mas uma coisa que o Bolsonaro tá falando, que tem razão. O final é pérfido. Porque o final dele é pérfido. No final aqui da minha análise, eu vou falar para vocês o que o Bolsonaro quer. É pérfido. Mas a direita brasileira, o que virou a direita brasileira? A direita brasileira nem anticorrupção mais ela é. O que é a direita brasileira hoje? Memes, prisões, dá o dedo pro STF, aí ficar falando de pautas que são pautas de filosofia, pautas que são de guerra cultural. A direita, essa direita bolsonarista, ela não tem pautas de direita. Se você estudar na política o que é direita, por exemplo, antes do Bolsonaro chegar no Brasil, existia direita? As pessoas acham que não. Se você perguntar para a tia do Zap, que no WhatsApp dela hoje é o nome dela, né? Neiva, aí na frente é a bandeirinha do Brasil e a bandeirinha de Israel. Se você perguntar para ela, ela vai falar: não existia direita não, o Bolsonaro é a direita. Cara, direita é um grupo de políticos que se opõe à política da esquerda. Porque a esquerda ela é focada totalmente em uma política social. E você tem uma representação de políticos que eles entendem que a área social ela é feita por meio da geração de empregos.
Então você tem naturalmente na política em todo o Ocidente, você tem um grupo de políticos que querem fazer o quê? Investir em indústria, em desenvolvimento, em tecnologia, investir em políticas modernas e, com isso, gerar emprego. Aí, quando gera emprego, você tem um ganho de salário, você tem um aperfeiçoamento, você tem uma maior profissionalização do trabalhador e o país se desenvolve como um todo. Estou resumindo, lógico, né? Cadê essas pautas na direita? Não tem, bicho. O que a direita bolsonarista faz? Entre nas redes sociais dos deputados da direita. Memes 24 horas. Hoje, todos os deputados da direita, hoje, em sexta-feira, todos os deputados da direita estão postando recortes do Louro José. Todos. Então, qual é a política de direita? Nem anticorrupção tem mais. Então, nesse ponto aqui, concordo com o Bolsonaro. A direita realmente está uma bosta. A gente não vê mais isso, a gente só vê xingamento. E é por causa desses pseudo-conservadores, pseudo-direitistas, como o senhor, um deles, que hoje a verdadeira direita, a direita racional deste país, está sendo descredibilizada por completo. E, por consequência, muitas vezes hostilizada. Eu não suporto ser misturada com esse tipo de pseudo-conservador, pseudo-direitista. Então, vamos lá. Lógico que aqui ela está jogando toda a carga dela para cima do Facuri, porque é o Facuri que está ali na frente. E o Facuri é um cara honesto, um cara íntegro, um cara que não tem como, ninguém que conhece o Facuri, não tem como você falar, não, o Facuri é picareta, o Facuri é mal intencionado. Não, de forma nenhuma. Todo mundo que conhece o Facuri testemunha em favor do Facuri. O Facuri é um cara de família, é um bom pai, é um bom esposo, é um cara responsável, é um empresário de sucesso, é um cara que está se envolvendo. E deixou muito claro, tanto que eu estou aqui enchendo o saco. O cara deu 200 mil pro CEPAC. Né? Além de tudo, ainda é trouxa. Que é uma característica até comum, né, das pessoas que são muito bondosas, né, acabam sendo trouxa. O que a senadora está falando é que, vamos lá, termos da senadora, essa pseudo-direita, pseudo-conservadores. Lógico, a concepção tanto da Soraya quanto do Bolsonaro sobre o que é conservadorismo é uma concepção totalmente idiota, tanto que ela vai falar mais à frente, né? Conservadorismo é conservar as instituições. Puta que o pariu, né? Que merda, que merda. Mas, enfim, é a Soraya Tronic e o Bolsonaro. Você vai esperar o quê, né? Da nossa Dilma. O que você vai esperar? Não tem como esperar nada. Agora, o que ela está falando é muito importante, e eu já falei isso aqui algumas vezes. O governo Bolsonaro, com toda essa temática de conservadorismo, serviu para mostrar para o Brasil que conservadorismo mesmo nem existe. Conservador é aquele cara que fala pra caralho, mas quando chega lá, ele bota um traveco pra ficar com a mulher dele. Negócio, cara, conservador, sabe? Vai lá no Super Pop, vai no Jornal Nacional, aí leva lá a cartilha do Haddad. Aí pega lá a cartilhinha do Haddad, aí fica lá botando o dedinho lá na menininha. Né? Porque isso aqui é um absurdo, nós temos que tirar isso daqui e tal. Aí a primeira dama, que é uma mulher jovem, que chegou, se tornou primeira dama com todo um trabalho, mostrando que ela tinha todo um trabalho junto à comunidade dos portadores de necessidades especiais. Tem uma filha muito jovem, eu acho 17 anos. O Bolsonaro tem a filhinha dele, que deve ter uns 10 anos. O cara vai e bota um travesti dentro de casa para ficar com as crianças. Então, o que o governo Bolsonaro está mostrando? O governo Bolsonaro está servindo para a sociedade, para o povão, para o tiozão que fuma derby? O governo Bolsonaro está servindo para mostrar para esse cara que esse negócio de conservadorismo é mais um nome, entendeu? Tem lá negócio de progressismo, socialismo, burguesia, e tem um negócio chamado conservadorismo. No fundo, é tudo filha da putagem, é tudo político, entendeu? Política é política, é isso que está servindo. Então, quando chegar no ano que vem, o que vai acontecer? O cara que vier batendo no peito, vote em mim
pais de família, mães de família, comunidade cristã, vote em mim que eu sou conservador. O nego vai olhar e vai falar, né? E daí que você é conservador, né? E daí? Então, realmente, o conservadorismo e a direita está totalmente desmoralizado. E aí fica aqui muito bom para aquela galera que fica falando assim, né? Eu até comentei isso no último domingo. Pessoal que fica falando, mas quais os nomes para o ano que vem? Vai ter algum nome? Não, só tem o Bolsonaro, né? O cara, para ele só tem, se ele tiver um filho hoje, só tem um nome que ele pode pôr, é Bolsonaro, o resto também não tem. Então, eu até comentei isso com a galera, né? Cara, ano que vem vai ter muito nome. Vai ter muito nome. E os nomes já estão aí na cara, mas a galera não vê, né? Só vê o Bolsonaro. O cara acorda de manhã e vê o Bolsonaro piscando. Então, vai ter muito nome. E você sabe o que esses nomes no ano que vem vão propor? Por exemplo, os nomes da direita vão propor pautas de direita, que você nem sabe quais são. Se eu te falar, você não entende. Porque quando vier político falando sobre reforma administrativa, liberdade econômica, privatizações, cadê as privatizações do Bolsonaro? Então, quando vier ano que vem um cara de terno azul marinho, sabe, aquela gravata linda, bonita, aquela gravata verde musgo, né? Aí o cara vem todo nos trinques, falando correto, sem falar palavrão, né? Sem falar colégio, né? Testemunho, pedagogia. Quando o cara vier falando correto, bem vestido, um cara sereno, dando entrevista e sendo respeitado ali por todos os repórteres das grandes redes de TV. Aí o cara vem e fala, não, eu tenho uma proposta, o Brasil está num momento onde a gente acabou de passar por uma pandemia global muito dolorosa, muito difícil para todos nós, estamos aí com uma carga de inflação muito alta, então nós temos aqui um plano de governo para desenvolver o Brasil, para combater a inflação, nós vamos ter aqui uma redução da carga de gastos públicos, de custos públicos, vamos ter um ajuste orçamentário no Brasil que está precisando, muito inteligente e moderno, para não afetar a nossa assistência social que nós temos. Aí o cara vai começar com todo o discurso, que é um discurso de direita. Isso é discurso de direita. Isso não é discurso de esquerda. Isso é discurso de direita. Mas nem esse discurso a direita domina. Porque a direita não sabe nada de economia. A direita não sabe nada de administração. Essa direita que está aí, se você perguntar para ela o que é um termo de ajustamento de conduta, ela não sabe. Se você perguntar para essa direita que está aí o que é um PDOT, o que é um TAC, não sabe. Então essa direita não entende de administração, não entende de economia. Então quando chegar ano que vem, que os políticos de direita vierem fazendo as suas propostas, você vai ter um grupo de esquerda indo forte em pauta trans, pauta de assistência social, tirar o cara do SPC, todas aquelas maluquices de esquerda, e você vai ter um grupo que se contrapõe a esses caras, que é um grupo falando bonito, falando de administração, falando de orçamento, falando de ajuste fiscal, falando de economia, falando de economia para o país. E esse grupo vai vir e vai ser, em absoluto, diferente no discurso do grupo da esquerda. Quando o eleitor olhar, vai falar, caraca, esses caras não são de esquerda, esse cara é de direita. Então, gente, olha a situação que a gente está. E nós estamos vendo aqui o Bolsonaro, que hoje é um cara que está até saindo do centrão podre, que era o PP, que é o PP, e está hoje aliado a esses caras que são a direita old school no Brasil, que é a galerinha MDB Democratas. Então, vamos continuar e vamos ouvir aí a Soraya. Que nem sabe o que é conservadorismo. Então, é triste. E aí a gente vê que hoje, o pessoal brinca, a esquerda, seria a oposição, ela nem nos ataca mais. Porque tá tão ridículo que nós estamos, a direita, ela se autodestrói. Eu acho que o senhor é um infiltrado, viu? Olha, isso aqui é muito interessante, cara. Isso aqui é interessante. Porque você veja só o seguinte. Pelo que o Bolsonaro apanha? Pelo que o governo apanha? O governo só apanha por merda. Você não vê o Bolsonaro apanhar pelas ideias do Ministério da Economia. Você não vê o Bolsonaro apanhar pelas obras do Ministério das Cidades. Você não vê. O Bolsonaro apanha por quê? Pelas merdas que ele fala
e pelas pressões que ele é trouxa, jogador de dama 3D, né? 2D, dama 2D, ele cai nas armadilhas, e aquelas armadilhas que vêm para ele cai na armadilha, posta pelo Minion, e quando volta para Brasília, ele se ferra. E eu te dou um exemplo aqui perfeito. Qual foi a última merda que o Bolsonaro se envolveu? Foi o 7 de setembro. Vamos ver agora se vocês estão atentos. No 7 de setembro foi a última grande bomba que o Bolsonaro se lascou. Por que o Bolsonaro se lascou no 7 de setembro? Qual foi o momento lá do 7 de setembro que fez com que o Alexandre de Moraes partisse para cima do Bolsonaro e a gente tivesse o 8 de setembro? Foi na Paulista, quando o Bolsonaro, em cima lá do carro de som, daquele lugar que eles estavam, o Bolsonaro pegou o microfone e gritou, né? Nós estamos dando tempo aí pro Alexandre de Moraes fazer a coisa certa. Aí todo mundo na Paulista começou a gritar, não, Bolsonaro, não tem mais tempo, acabou o tempo. Aí o Bolsonaro, não, tem mais tempo não, acabou o tempo, sai daí, Alexandre de Moraes, sai daí, pede para sair. Quando o Bolsonaro deu aquela entrevista para a revista Veja, que a gente fez uma live aqui, lemos a entrevista na íntegra. Quando o Bolsonaro deu aquela entrevista, o que o Bolsonaro falou? O Bolsonaro falou, eu exagerei, né? Fui pressionado pelas pessoas, né? Aí acabei exagerando na fala. Ele está se referindo justamente a esse tempo, a esse momento, em que ele falou, ele foi sensato, né? Ele foi um cara prudente. Não, estamos dando mais tempo. Aí a galera pressionou ele. Não, porra, tempo não. Aí ele entrou na pilha. Quando ele entrou na pilha, meu amigo, já era game over. Foi ouvir o Minion, foi ouvir a tia do Zap, tomou no rabo. Voltou para Brasília e o Temer já ligou para ele, parceiro. Manda o avião que eu tô caindo para aí, que eu vou te tirar dessa enrascada. Então você veja só a situação que nós estamos. O Bolsonaro está começando a fazer um movimento que é um movimento de centralização do eleitor. Vocês perceberam? Eu já falei isso umas 2, 3 vezes do 7 de setembro para cá. Hoje é dia 1º de outubro. Então nós temos aí, né, mais de 20 dias, quase 25 dias, desde o 7 de setembro. Vocês perceberam a paz que está desde o 7 de setembro? Paz total. Acabou. Acabou a treta. Tudo tranquilo. É isso que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro quer pacificar agora até o seu eleitorado. Vamos continuar vendo, porque daí tem mais uma coisinha importante que eu quero falar. Eu tô achando que o senhor deve ser o senhor e pessoas do tipo só pode ser infiltrado, porque só nos destrói. Olha só, eu tô achando que o senhor é infiltrado, né? A Soraya falando, porque só nos destrói. Cara, isso é o Bolsonaro mandando pra geral, bicho. Isso é o Bolsonaro mandando pra geral. Sabe, toda essa galera que tá presa, por que o Bolsonaro não saiu em defesa do Daniel Silveira? Porque, bicho, o Bolsonaro, na verdade, é aquilo que ele falou. Pô, mas o cara também exagerou, né, velho? No fundo, o que o Bolsonaro pensa dessa galera? Pô, vocês estão de sacanagem, vocês devem ser infiltrados, bicho. Vocês só me fodem. Vocês estão de sacanagem comigo. Então vai repensar tudo isso. Isso aqui que o senhor... Esse tipo de diálogo aqui para destruir as instituições, e o conservadorismo é para conservar as instituições. E aí o senhor me vê aqui. Então, para mim, o senhor é um infiltrado e todo o pessoal que faz como o senhor são todos infiltrados. Não quero me misturar com essa laia. Isso aí fecha direitinho, né, cara? Não quero me misturar com essa laia. Então, quando nós estávamos em abril do ano passado, que eu estava cobrindo as manifestações, eu já contei essa história 1000 vezes. Quando eu vi que o Bolsonaro era o cara que estava desmanchando as manifestações na Praça dos Três Poderes, eu fui lá pela última vez. E eu transmiti ao vivo a manifestação. E eu mostrei com o celular. Eu falei aqui, pessoal, ó como é que tá vazio, ó.
A galera tá indo embora. Sabe, o que o Bolsonaro tá fazendo? O Bolsonaro, ele tá fazendo justamente um movimento que é um movimento... Aí é o pior movimento possível. É a pior merda possível. Presta atenção, gente. Você sabe o que o Bolsonaro tá fazendo? O Bolsonaro, ele está transformando na mente, no imaginário das pessoas, de todo mundo que o apoia, ele está transformando todos os conservadores em liberais. Porque isso que a Soraya está falando, amando do Bolsonaro, na verdade é, gente, vocês estão achando que conservadorismo é isso aí? Ficar falando contra a agenda trans, falando contra aliança na política, ficar falando contra vacina, contra máscara. Vocês estão achando que conservadorismo é isso aí? Conservadorismo é conservar as instituições. O verdadeiro conservador, ele fala de quê? Ele quer pôr o Brasil para frente. Ele quer falar de liberdade econômica. Ele quer falar de liberdades. Ele quer falar de emprego. Ele quer falar de esgoto, de saneamento básico. O verdadeiro conservador, ele é cristão. Ele pensa no povo. E o povo quer o quê? O povo precisa de quê? O povo precisa de saúde. O povo precisa de educação. Sabe o que esse governo está fazendo? Esse governo está levando o imaginário que é parco, o imaginário parco do cidadão, do eleitor brasileiro, para o liberalismo. No fundo, o conservadorismo que o Bolsonaro gosta é o conservadorismo lá do Major Vitor Hugo, da Soraya Tronic, do Partido Novo. Esse é o conservadorismo que o Bolsonaro gosta e o conservadorismo que ele quer. Agora, as pessoas não entendem. E a gente tem falado sobre isso, o professor Evandro já falou muito sobre isso, a Ju já falou muito sobre isso lá na Shockwave. As pessoas não entendem o que é liberalismo. A galera acha que liberalismo é cuidar da economia. Então é um lance até legal. É incompleto, porque nem só de pão viverá o homem, né? É meio incompleto. Mas, no seu universo, ele é bom. E é até necessário. Como você vai governar sem política? Ou seja, todo governo conservador tem que estar aliado ao governo liberal também, porque são os liberais que cuidam da economia. Liberalismo não é isso, gente. Liberalismo não é isso. Há uma diferença que é a diferença essencial. O liberalismo, primeiro, ele não é cristocêntrico. O pensamento liberal não é cristocêntrico. O pensamento liberal não é um pensamento que ordena a sociedade em torno do cristianismo. O pensamento liberal, basicamente, ele é um pensamento que nasce justamente em um grupo acadêmico, que é um grupo despido da fé cristã. Então, o pensamento liberal, ele é um pensamento não unicamente econômico, não preso. O liberalismo, ele não está contido na economia, contido na ciência econômica. O pensamento liberal é um pensamento que tem a sua cosmovisão própria. E nessa cosmovisão liberal, não há espaço para a fé cristã. Então, essa ideia de aliança conservadora liberal, que é justamente a ideia que vem do Instituto. Quer dizer, não vem do Instituto, né? Está no Instituto. O Instituto Conservador Liberal. Pega, por exemplo, o CIPAC, que o Facuri botou duzentão. Quem foram os palestrantes do CEPAC? Teve uma caralhada de palestrantes. Ok. Tem vários palestrantes. A gente fez aqui análise do CEPAC, né? Eu, o Evandro e a Ju. Vários palestrantes ali que são declaradamente liberais. Com muito orgulho, afinal, liberalismo é bom, é até necessário no governo conservador. Então, você tem ali vários palestrantes que são palestrantes liberais. Ok, e quais são os palestrantes conservadores? Mas veja bem, eu não estou falando conservador liberal. Porque você tem vários palestrantes ali que não são conservadores liberais. Eles são liberais. O cara é liberal. O cara é liberal.
Ele é favorável ao casamento gay, ele é favorável à adoção por casais gays, ele é favorável a essa assistência social, porque é muito necessária num país como o Brasil. Ele é favorável a pensamentos que são contrários ao conservadorismo. Então, ele não é conservador liberal. Ele é liberal, puro. E não adianta vir, não, porque eu sou liberal clássico. Não, para de sacanagem. Para de sacanagem. Também Hayek, Mises não merece isso aí, não. Deixa os caras lá na tumba quietinho. O cara é liberal. Ok, tudo bem. Já que o evento é conservador liberal, então tudo bem. Eu entendo. Tem que ter o cara liberal. Ok, eu entendo. É uma questão até né? É uma questão de lógica. Tá, mas quais são os palestrantes que são só conservador? O cara não é conservador liberal. Ele é só conservador. Quem são? Não tem. Porque os conservadores do movimento conservador liberal, eles são conservadores liberais. Eles não são só conservadores. Cadê o cara que vai ali no CEPAC e fala assim, olha, eu sou conservador e liberal é merda. Fora, fora, foda-se. Entendeu? Aqui é Instituto Conservador Liberal, não é? Então tem que ter conservador e tem que ter liberal, porra. Eu sou o lado conservador, vai se fuder quem não gosta. Aí o liberal vai e fala, chegou a minha vez de falar, aqui é conservador liberal, beleza, eu estou representando a parte liberal, porra. Afinal, não é uma aliança entre conservadores e liberais, eu sou a parte liberal da aliança, porra. Então estou aqui falando. Não tem. Ou você tem liberais puros ou conservadores liberais. O conservador puro não tá. Por quê? Porque, como diz o Bolsonaro, como diz a Soraya Tronic, quer aparecer? Faz algo bom, parceiro.